Aqui nesse vídeo nos é dada essa sequência aqui, ó, h de n igual a menos 31, menos 7 vezes n menos 1. Então isso daqui vai gerar uma sequência de números, né? Esse n aqui vai ser um número inteiro a partir do 1, né? Então primeiro termo, segundo termo, etc. E aí nós vamos definir quais são os termos dessa sequência aqui, ó. Para isso eu vou desenhar aqui uma tabelinha para facilitar um pouco a nossa vida. Então aqui a gente vai ter o valor do n, né? Que vai a partir do 1 em diante. E aqui nós vamos ter o h de n. Beleza? Então, se o n for igual a 1, aqui a gente vai ter menos 31, menos 7 vezes 1 menos 1, né? Porque aqui no lugar do n vai entrar 1, 1 menos 1. Então, aqui vai dar 0, concorda comigo? Então, 7 vezes 0 dá 0, vai sobrar apenas o menos 31. Então, quando o n é igual a 1, o h de n vai ser igual a menos 31. E se o n for igual a 2 agora? Aqui a gente vai ter assim, ó, menos 31, menos 7 vezes 2 menos 1, né? Então, 2 menos 1 aqui, ó, que vai dar igual a 1, certo? Então, a gente vai ter 7 vezes 1, que dá 7, né, negativo. Menos 31 menos 7 dá menos 38. Concorda comigo? Então, quando o n for igual a 3, a mesma coisa acontece, olha só. Menos 31 menos 7 vezes 3 menos 1 aqui, que vai dar 2, né? E aí a gente vai ter o seguinte, menos 14 menos 31, ou seja, menos 45. Você percebe aqui, ó, que cada novo termo da sequência é 7 unidades a menos que o anterior. Então, a gente vai subtraindo 7, né? Então, subtrai 7 a cada novo termo. Daqui a gente já consegue escrever essa sequência. Essa sequência é formada pelos números menos 31, que é o primeiro termo, menos 38, que é o segundo termo, menos 45 é o terceiro termo. O quarto termo aqui, ó, seria o menos 52 e assim por diante. Agora, será que a gente consegue definir essa sequência aqui, ó, em vez dessa forma analítica, onde você substitui o valor do n aqui, ó, por 1, 2, 3. Será que a gente consegue fazer isso de maneira recursiva? Olha só. Vamos definir aqui agora uma g de n, tá? Que vai ser igual aqui, ó, ao seguinte. Na verdade, para definir recursivamente, é mais fácil até que fazer dessa forma aqui. Perceba só. Se o n for igual a 1, a gente pode determinar aqui já o primeiro termo da sequência. Então, se o n for igual a 1, eu vou dizer que o primeiro termo é menos 31. Então, a g de n vai ser igual a menos 31 se o n for igual a 1, beleza? Agora, se o n for maior do que 1, e além disso, esse n é um número inteiro, n é inteiro, vou botar aqui, ó, n é inteiro, tá? Porque pode ser o número 1, 2, 3, etc. Apenas números inteiros. Então, se o n for maior do que 1, ou seja, o segundo termo, o terceiro termo, etc., isso vai ser o termo anterior, ou seja, g da n menos 1, menos 7, porque a gente está subtraindo 7 a cada novo termo da sequência, beleza? Então, dessa forma aqui, ó, a gente consegue definir uma g de n de maneira recursiva. É a mesma sequência, vai me dar os mesmos termos aqui, só que definida de uma outra forma. Aqui nós temos uma fórmula, né, uma equação que vai determinar essa sequência. Aqui nós temos a mesma sequência definida de forma recursiva. Vamos fazer mais um aqui, ó. Aqui nós temos, no caso, uma sequência que está definida recursivamente. Portanto, aqui vamos fazer o contrário do que fizemos ali em cima, começando da recursiva. Para isso, eu vou fazer a nossa famosa tabelinha. Vamos lá, então, olha só. Aqui eu vou ter o n e aqui eu vou ter a h de n. É ou não é? Então, aqui é o seguinte. Quando o nosso n for igual a 1, né, repara que essa sequência aqui, ó, começa com 9,6 se o n for igual a 1, e é um h de n menos 1 menos 0,1 se o n for maior que 1 e esse n for um número inteiro. Então, aqui é o seguinte, se o n for igual a 1, né, que é o primeiro termo aqui, ó, 9,6. Então, aqui vai ser 9,6. Quando o n for igual a 2, aí já entra nesse segundo caso, né, o n maior que 1. E aí o que acontece? Eu vou pegar o termo anterior, ou seja, o 9,6, e vou tirar 0,1, vou tirar um décimo. Então, vai ser 9,6 menos um décimo, ou seja, 9,5. É ou não é? O terceiro termo aqui, ó, vai ser o 9,5 menos um décimo, ou seja, 9,4. E assim por diante. Então, daqui a gente já consegue determinar essa sequência h de n. Começa com 9,6, o segundo termo é o 9,5, depois 9,4, 9,3, 9,2, 9,1 e daí em diante, certo? Então, dessa forma, definimos essa sequência aqui, ó, de maneira recursiva. Vamos agora tentar defini-la explicitamente, através de uma fórmula, tá? Como a gente tinha ali no exemplo anterior. Então, aqui é o seguinte, eu vou fazer agora uma f de n
e vou tentar escrever essa f de n aqui, tentar fazer essa mesma sequência, só que através de uma fórmula. Então aqui vai ser o seguinte, ó, vai ser 9,6, eu vou colocar aqui no começo, 9,6, menos, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou tirando 1/10 a cada novo termo da sequência. Então, 9,6 menos 0,1, que vai multiplicar aqui agora por alguma coisa que eu vou definir o que é agora. Olha só. O primeiro termo, eu vou subtrair 0,1 nenhuma vez, 0 vezes. Concorda comigo? Aqui no segundo termo, ó, eu já subtraio uma vez, então menos 0,1. Para o terceiro termo, eu vou subtrair 0,1 novamente. Então perceba que aqui está ficando uma unidade a menos do que a posição que esse termo ocupa. Então, ó, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, certo? Então aqui, ó, subtrair uma vez no segundo termo, 2 vezes para o terceiro termo. Então aqui vai ser o quê? Vai ser n menos 1, certo? Perceba agora aqui, ó, por exemplo, que no quarto termo, eu vou subtrair 3 vezes 0,1. E é exatamente o que acontece aqui nessa sequência, olha só. f de 4, por exemplo, seria 9,6 menos 0,1, que multiplica por 4 menos 1, ou seja, por 3. Então eu vou subtrair 0,1 de 9,6 3 vezes, exatamente o que acontece aqui. Então conseguimos definir explicitamente essa mesma sequência que aqui está definida recursivamente inicialmente, certo? Então é isso por esse vídeo. Até o próximo vídeo.